que o Senhor tudo pode e tudo faz em nome de Jesus. Bem, essa manhã, louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, fazendo conforme Deus nos instrui, nos capacita em nome de Jesus. Bem, abre a Bíblia nessa manhã, no livro de João, capítulo de número 6. João 6, versículo de número 1. Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Graças a Deus. O Senhor, Ele tem nos dado paz ao nosso coração, ao nosso interior. Ele tem nos mantido perante a face dEle, honrando, aquilo que sempre foi Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E Ele diz no Salmos 91, aquele que se esconde à sombra do Altíssimo, Onipotente, no refúgio esse descansa, em nome de Jesus. E nessa manhã não é diferente, porque Deus, Ele tem sido o alvo principal das nossas vidas. Bem? Ele tem sido a direção, o caminho. Ele tem nos instruído poderosamente, nos guiado ao meio à tempestade, nos guiado ao meio aos temporais. Amém? Mandando que o inferno se cale perante os seus filhos. E Deus tem sido tudo no nosso nada. Tem sido a luz deste mundo, o sal dessa terra para aqueles que o buscam em nome de Jesus. Hein? E hoje eu quero dividir contigo algo importante que está no livro de João, capítulo de número 6, versos 1. O título da palavra é esse: a multiplicação dos pães e os peixes. Quando se fala em multiplicação, já lembramos diretamente de Deus em nome de Jesus. É o único que multiplica. É o único que disse para Abraão em Gênesis 12: Abraão, sai da tua casa, abre mão da tua parentela, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, e vai para a terra que eu te mando, e lá tu vai peregrinar, e lá eu multiplicarei a tua semente. Importante. Não é o homem que multiplica, é Deus que acrescenta em nossas vidas. E a Bíblia diz em João 6, versículo de número 1, que diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. 2. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se, e ali com os seus, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Aleluia.
nome de Jesus. Primeiro aprendemos em nome de Jesus que o pão é a palavra. Bem, que o pão significa palavra espiritualmente em nome de Jesus. E onde tem palavra, está sujeito a acontecer o quê? Um grande milagre. Aonde tem a direção de Deus, pode ser numa situação difícil, mas Deus pode manifestar o poder e a glória quando nós damos a oportunidade para que isso venha a acontecer. Mas, meu irmão, o momento é da maneira em que Cristo observa as coisas em nossas vidas. É da maneira em que o Senhor, Ele consegue enxergar as minhas e as tuas necessidades. De que maneira Jesus inclina os olhos e de que maneira Ele vê o nosso aperto, o nosso sofrimento, a nossa fome, a nossa sede. De que maneira Jesus, Ele, com a sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele consegue se infiltrar dentro do nosso interior e observar de longe sem que nos toque. Às vezes numa caminhada cansado, com fome, abatido, e Ele disposto a fazer somente aquilo que Ele pode fazer. Quando a multidão chegou e quando Jesus inclinou os olhos, Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia que ali tinha alguém que ia trazer o alimento e sabia também que ali tinha alguém que ia propor outras condições. A Bíblia diz que no versículo de número 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Jesus vai estar sempre experimentando a minha e a tua fé. Ele vai estar sempre testando a nossa dignidade, o compromisso, a responsabilidade de caminhar com Ele. Ele vai estar sempre, até porque isso nos fortalece, isso não nos enfraquece. Isso nos amadura, nos faz andar mais sólido na palavra, nos faz ter mais uma direção reta perante a Deus. Quando Jesus falou aos discípulos que ali se encontravam com Ele naquele momento, amém? Ele disse no 6, mas dizia isso para o experimentar. O que será que eles vão fazer? Qual será a direção desse aperto dos discípulos? Qual a iniciativa que eles vão ter? Apresentaram-se no momento aquilo que eles tinham, que era o que? Dinheiro. Mas quantas vezes nós nos deparamos em situação e quantas vezes ouvimos pessoas dizer com toda a sua nobreza que o dinheiro não trouxe solução? Que às vezes nós achamos que perante Deus nós temos que apresentar só aquilo que soma, só aquilo que vai aparecer, que alguém vê. E o discípulo disse: olha, tem 200 dinheiro aqui, mas isso não mata a fome do povo. Mas Jesus queria experimentar a fé. Você lembra a mulher do fluxo de sangue, que primeiro ela gastou todos os seus afares, depois ela foi ter com Jesus. Ou seja, o dinheiro é um complemento, mas não se compra bênção, não se negocia. A Bíblia diz que ali onde está o teu coração, ali está o Senhor teu Deus. Naamã também, ele tinha muito ouro, muita prata. E quando aquela menina deu a direção a ele, que lá em Israel tinha um homem de Deus que podia curar, o que é que ele fez? A primeira coisa que Naamã fez, ele botou todos os seus pertences valiosos. E achando que chegando perante ao homem de Deus, que compraria a sua bênção, não teve que pagar o preço em nome de
Teve que descer as águas, não foi por uma, nem por duas, nem por três, nem por quatro, nem por cinco, nem por seis, foi na sétima. Em nome de Jesus. Meu irmão, aqui eles apresentaram o que eles tinham. Mas Jesus sabia o que fazer. E Ele sabe o que fazer no dia de hoje. Às vezes nós temos até a carteira recheada, uma boa conta no banco. Amém? Temos até, mas surgiu um obstáculo em que ficamos com as mãos e os pés atados. Jesus nos experimentando, dizendo: sai fora. Olha para mim, ergue os teus olhos ao monte, né? Clama a mim, eu te responderei, diz ele, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, os Hebreus 11:1, das coisas que não vimos, mas como se já tivesse acontecido. Precisava-se Filipe e André usar a fé, dar uma saída, dizer: mestre, olha, todo o poder, toda a honra e toda a glória foi dada a ti. Tu tens poder para agir e manifestar a glória do Pai. Mas às vezes nós não agimos. Às vezes nós temos diante uma multidão que está com fome, que precisa ser restituído. Não. Amém. De um banquete de manjares, mas se alimentar da presença de Deus. Nós temos visto e veremos 1 Reis 19, quando Elias foi ameaçado por Jezabel, e ali deixou o seu moço e tomou o deserto, e clamou a Deus e disse: Senhor, tire a minha vida, que não sou melhor do que os meus pais. Deus não tirou, porque Deus não compatua, Ele deu o espírito de vida, não o espírito de morte. Aonde Jesus entra, aonde o Senhor manifesta o poder e a glória, sempre vai ter vida e vai matar a fome de alguém. E aqui na multiplicação dos pães e os peixes, levantou-se alguém da multidão. Alguém tomou uma iniciativa, não mostrando ouro e prata, mas aquilo que Jesus precisava para matar a fome daquele povo a quem ele inclinou os olhos e viu de longe. E às vezes a gente caminha com fome, a gente sai de casa com fome, vem à casa de Deus, né? Às vezes a gente não está alimentado o suficiente pelo pão da vida, pelas águas que correm do trono do Pai. Porque se você tiver sede, Ele mata a sede. Se você tiver fome, Ele vai matar a tua fome. Em nome de Jesus. A especialidade do reino é isso. É matar a fome, é nos fortalecer, né? É Ele na frente e nós atrás, sem largar a cruz, carregando a semente, gemendo, chorando. Muito bom isso, em nome de Jesus. Mas dizia isso para que experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aqueles jovens, em João 2, se nós voltar atrás, quando eles convidaram Jesus para as bodas, faltou vinho, né? Faltou vinho na festa. E ali estava Jesus novamente para fazer o quê? Um milagre. Operar grandemente. Manifestar os seus sinais e as suas maravilhas, para que todos se sintam satisfeitos com a sua presença. Para que todos sejam realizados em nome de Jesus. Meu irmão, nem tudo o dinheiro vai comprar. Perante Deus, guarde teu coração para Ele. Ele é a fonte para as saídas da vida. Provérbios 4:23. Guarde teu coração para o Senhor. Nem tudo. Pode até imunizar. Mas no reino de Deus ninguém entra porque comprou bens. Ninguém entra porque conseguiu barganha. Ninguém entra porque fez uma negociação com o Senhor. Não. Amém?
temos uma estabilidade nessa terra e temos os nossos compromissos diários. Mas com Deus não tem esse tipo de história. Também o dom da prosperidade é dele, né? E quando nós tentamos apresentar a Ele algo que às vezes entristece o seu coração, e Ele quer que nós temos outra saída, que nós buscamos de outra maneira, que nós nos prostramos aos seus pés em nome de Jesus. Aqui surgiu, a Bíblia diz no versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Ou seja, às vezes você tem todos os ingredientes do milagre. Você tem todas as especialidades que agradam a Deus. Você tem tudo para que o Senhor mate a tua fome, sacie a tua sede. Mas daí a pessoa não bota em prática. Ela não coloca em ação aquilo que Deus quer que ela coloque. Amém? Ela começa a agir de uma maneira pelaquilo que nós temos, não pelaquilo que Deus quer que nós somos. Aí dentro de ti, dentro de mim, é um milagre. É um milagre de Deus dentro de ti, dentro de mim. Agora, para que isso aconteça, nós temos que apresentar aquilo que Deus quer que nós apresentamos. Colocar diante dele aquilo que venha manifestar o poder e a glória dele no trono. Em nome de Jesus. Quando aquele rapaz, o próprio discípulo disse, amém? Às vezes até a pessoa pode chegar para ti, pegar e dizer, olha, o pastor é muito abençoado, vamos lá, ele vai, mas ele mesmo está dizendo, mas eu acho que não vai dar certo. O discípulo até tomou uma iniciativa e ele disse, né, olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? A pessoa até pode te indicar e dizer, nossa, o pastor ele tem uma unção, ele é uma bênção, o obreiro, ele ora a Deus, ele é consagrado, mas não sei não, ele não é para tanto para a tua situação, acho que não é, tu faz uma coisa que não é tanto não, você tem que confiar em Deus em nome de Jesus, porque não é a quantidade que ia fazer a diferença, não é os pães e os peixes, a diferença está no nome de Jesus Cristo. Ele é a diferença na minha vida e na tua vida. É Ele que nos conduz, é Ele que, conforme você apresenta a tua fé, a Bíblia diz que mesmo que nós não temos uma palavra na boca, ou mesmo que não, Deus ainda tem misericórdia. Então, às vezes, a pessoa não se apresenta perante a Deus porque ela não acha capaz e nem digna de receber pelo que ela é. Apresenta o que tu tem ao Senhor e Ele vai fazer o milagre em nome de Jesus. Você lembra quando aquele jovem rico, nobre, chegou perante Cristo, para não ficar em minhas palavras, volta para trás um pouquinho. Lucas 18, versículo de número 21, diz assim, ó, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus estava apresentando para ele os mandamentos, que ele disse assim, ó, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua. E no 21, o jovem disse assim, ó, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Meu irmão, às vezes nós observamos uma parte dos textos bíblicos,
Porque quando Jesus fala em Mateus 23, diz assim, ó, mas tu que dá o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas desprezai o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e o juízo. Às vezes a pessoa não observa que um dia ela vai ter que passar perante o tribunal de Cristo. E por isso ela faz a obra de Deus relaxadamente. E nós vamos ter que se prostrar perante o tribunal de Cristo. E esse jovem, ele colocou em partes o que ele observava, ou seja, não, mas isso eu guardo desde a minha mocidade. Às vezes, desde quando nós nos convertemos ao Senhor, nós guardamos algo da palavra de Deus, mas nós somos cumpridores de tudo aquilo que Deus quer que nós cumprimos. Aí Jesus disse para ele, olha bem, né? 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Tocou na ferida do jovem rico. Ainda te falta uma coisa, meu jovem. Só guardar os mandamentos não é o suficiente para ser meu discípulo. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito, porque era muito. A maior riqueza de um cristão não é aquilo que nós temos nessa terra, mas é aquilo que Deus nos dá em nome de Jesus. Ele diz, guarda o teu tesouro no céu, aonde a traça não come, a ferrugem não consome, o ladrão não é. O ladrão lá não é. Lá já foi expulso. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse, em diante 7:12, que houve uma grande briga entre Miguel e seus anjos e a antiga serpente e seus, mas eles prevaleceram e ele foi lançado nessa terra, só que ela é grande, diz o Senhor. Lá ladrão não é. Se não se consertar com Deus, não tem jeito em nome de Jesus. Meu irmão, as coisas elas vão tomando um rumo que às vezes nós não percebemos. Nós acabamos nos confundindo perante Deus. Atos 8, vai lá em Atos 8. A Bíblia fala do Evangelho de Samaria. Olha bem. Atos capítulo 8 diz assim, versos 15. Aos quais, tendo descido, oraram por eles, para que receberam o Espírito. Aqui fala de ter. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Fala de João Batista. João Batista os batizou com água, mas ele disse, há de vir um que vai os batizar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito. Nem glória a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Olha só. Dizendo, dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja como? Para a perdição, pois cuidais o dom de Deus se alcança por? Essa pessoa está assim.
querendo comprar a bênção com o... Você viu lá atrás? Olha, nós temos 200 dinheiros. Jesus não quer dinheiro. Aqui, na mesma situação, a Bíblia diz, olha bem o 21. Tu não tens parte nem sorte nessa, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não ofereça aquilo que entristece a Deus. Está passando na prova? Clama a Ele em nome de Jesus. Está passando na dificuldade? Clama a Ele. Não tente comprar bênção, porque o nosso Deus, Ele não se vende. Ele não se troca. Amém? O que você tem, o que nós recebemos é da parte de Deus e é dom gratuito. Faça bom proveito disso em nome de Jesus. Amém? Ofereça aquilo que Deus quer que você ofereça. O que é? Um culto aprazível, sacrifício e agradável ao Senhor teu, disse Paulo em nome de Jesus, aleluia. Venha preparado, venha na presença do Espírito Santo, te santifica, te consagra. Busque a Deus em nome de Jesus. Porque todas essas coisas nos serão reveladas. Todas essas coisas nos serão colocadas perante o dia em que vamos passar perante o tribunal de Cristo. Em nome de Jesus. Bem, não adianta nós caminhar numa situação difícil, porque temos observado, Lucas 18 fala de Zaqueu, bem, e ele sentiu-se vazio, e ele era bilionário, mas faltava algo, a presença do Espírito Santo. Bem, não importa o que você tem, não importa aonde você mora, não importa qual é a tua loucinha, o que tu bota na mesa para a tua visita, o pão. Não importa se você não tem um bife para comer o meio-dia todo dia, mas a presença do Espírito Santo é que nos fortalece. Não importa se você não tem o que o vizinho tem. Ele tem um carro que ele pode trocar todo ano. Se ele pode fazer isso, se ele pode construir. A maior riqueza é a presença do Espírito Santo de Deus. Não importa se você só tem uma muda de roupa para vir todos domingo no culto, para passear, e as pessoas dizem assim, mas tu não tem outra peça de roupa? Tantos têm o guarda-roupa estufado e não dão uma peça. Não importa, perante a Deus, irmão, é o interior que prevalece. Perante a face do Senhor, bem, não importa se fulano tem grande inteligência, se ele fala e você até dá ouvido, mas ele tem que ter um coração que pega fogo na presença de Deus. Quando ele ora, os céus têm que se abrir em nome de Jesus. Amém? Quando ele clama, Deus abre as confortáveis janelas dos céus e ali derrama das mais ricas bênçãos. Jesus queria uma atitude, e o rapaz tinha naquele momento, em nome de Jesus, o que ele mais precisava para matar a fome. Deus é multiplicador de milagres e de bênçãos, mas você tem que ter a essência, você tem que ter a atitude, você tem que ter o que ele mais quer, uma decisão naquele momento para que o milagre venha acontecer. Não adianta, porque Deus não vai pedir o meu carro, o teu carro, aquilo que ele já deu. Agora, ele vai
esperar, que nós tenhamos perante Ele uma fé tamanho de um grão de mostarda. Porque, meu irmão, muitos passam fome. Muitos passam fome. Eu já te falei em nome de Jesus, né? Do irmãozinho que pegou a bicicletinha dele, botou a Bíblia na garutinha da bicicleta, amarrou com um saquinho de arroz e foi ministrar a palavra. Deixou em casa 5 filhos e a mulher, e foi ministrar a palavra, e aonde ele ministrou foi uma bênção, o fogo do céu, o céu se abriu. Aleluia. E quando terminou o culto, ele não falou nada, não disse nada para ninguém. Aquela mulher chamou e disse: vamos lá em casa, eu vou te dar 1 quilo de carne para tu levar e almoçar hoje. Glória a Deus. Ele pegou todo contente, pegou a carninha e foi: meu Deus, hoje eu mato a fome dos meus filhos e a minha esposa. Estão em casa, não deixei nada para eles. Já faz mais de 60 dias que nós não vimos nem o cheiro. Quando chegou na metade da viagem, o Espírito Santo diz assim: ei, não leve essa carne para casa. Entra onde eu vou te mandar. Obediente, ele entrou. Abriu a porta a mulher e 8 crianças. Ele disse: Espírito Santo manda eu trazer. Aleluia. Como tu sabia que nós já fazia mais de 6 meses que não soubemos o que é um pedaço de carne na mesa? O Espírito Santo me manda eu trazer a carne para você. Ele entregou a carne e aquela família pulava de alegria. E ele disse: Deus, e agora? Vou chegar em casa e vou dizer o quê? E antes que ele recebeu, ele ligou para a esposa e disse: prepara o forno, porque hoje nós vamos ter um almoço também. Ele entregou a carne, seguiu com a bicicletinha e foi embora. Antes de chegar na casa dele, o telefone tocou e ele atendeu a esposa. Marido, tu não sabe o que aconteceu agora. Encostou um carro aqui na frente de casa e trouxe do bom e do melhor para nós. Glória a Deus. É tanta coisa que nós não sabemos o que pegar e nem o que. Essa atitude é que Deus espera de nós em nome de Jesus. Não importa se era 5 peixinhos. Não importa se era 5 pãozinhos de cevada. Amém? Deus, Ele quer que nós tomamos atitude na sua presença. Ele quer que nós botamos em prática aquilo que nós temos, que se chama fé, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Deus teve uma atitude por nós. Ele agiu com justiça sobre a vida do primogênito que era filho dele. E ele não retrocedeu nas chicotadas, nos açoites, nos pregos. Amém? E às vezes nós não valorizamos tanto. Não é o pão e o suco representado no sangue, mas a morte de Jesus. Chega a me apertar o coração. É chicotadas, calúnias. Bem, foi à porta do matador e não olhou para trás. Sempre com promessas válidas. Sempre inclinando os olhos e vendo a necessidade minha, tua. Sempre guardando a nossa casa, os nossos filhos. Sem te cobrar nada, nem de mim, nem de ti. Mas só quer uma atitude perante a Ele. Amém? Uma iniciativa de fé em nome de